Akira, lançado em 1978, é uma adaptação do mangá homônimo escrito e ilustrado por Katsuhiro Otomo, que também dirige o filme. Sua animação inovadora, trilha sonora eletrizante e sua narrativa complexa tornaram-se uma referência tanto para os fãs de animação quanto para os entusiastas de ficção científica, deixando um legado duradouro na cultura pop japonesa e mundial. O enredo gira em torno de dois amigos, Kaneda e Tetsuo, membros de uma gangue de motociclistas na cidade distópica de Tóquio. Quando Tetsuo desenvolve habilidades psíquicas, ele se torna o foco de uma série de eventos catastróficos que ameaçam destruir a cidade. O filme aborda temas profundos como poder, corrupção e as consequências da ciência e tecnologia. Porém, em meio ao caos, o personagem de Kaneda nos mostra também o poder da amizade. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao seu videocast favorito sobre cultura pop das boas, cultura pop clássica. E hoje vamos comentar esse filme maravilhoso. Vamos junto, todo mundo junto aqui para New Tóquio, descobrir esse mundo distópico, acabado, o fim do mundo. Comigo, o Renato. Eu sou o Guilherme, o Gui. E hoje temos um convidado especial, Jack Unicórnio, como vocês estão vendo aí. E aí, Jack Unicórnio? Ih, olha só. Chegou brigando, já chegou causando. Será que é o Akira? Se não for pra casar, nem sai de casa. Tá certo. Será que é o Jack Akira Unicórnio. com a gente? Jack Unicórnio, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast, nosso videocast. E você hoje veio trazer aqui informações incríveis sobre o Akira, não é mesmo? Supimpas, com toda certeza. Eu que agradeço o convite, a participação e é isso. Tamo junto. O videocast é muito especial, né? A gente traz não só pessoas, mas também criaturas, unicórnios também para participar. Criaturas místicas, mágicas. Místicas, exatamente. Eu não existo. E primeiro a gente queria saber, né, por que Jack Unicórnio, esse filme, esse clássico japonês, Akira, é tão importante para você? Pra mim, eu acho que foi porque foi uma das primeiras animações japonesas que eu vi, né? Eu lembro que nos meados da década de 90, tipo, na febre das locadoras, quando eu era criança, ainda estava no Brasil, já tinha já animação. E mesmo sem entender nada na época, nem português entendi direito, eu vi, eu acho que foi marcante, assim. E é uma animação que até hoje ela é referência para muita coisa e ela revolucionou, assim, ela foi muito à frente do seu tempo. Então, essa é a importância que essa animação tem para mim. Eita. E Jack Unicórnio, você está em Tóquio, não está? Estou em Tóquio, nesse exato momento. Então, só quem não tá em Tóquio é você, né, Gui? É, Eu também mas estou. vou poder opinar também. Vou poder opinar também que eu moro Com em certeza. Por Essa incrível que Tóquio. pareça, eu nunca tinha assistido esse filme. Gostei. Filme muito forte, muito pesado, Muito. muito intenso. Acontece tudo e mais de um pouco. E você, Sim. Gui? Primeira vez que você assistiu? Você conhecia? Eu conhecia de nome e conhecia o pôster. O pôster desse filme é, assim, icônico. Uma curiosidade sobre esse pôster, todo lugar que você vai no Japão, principalmente nesses lugares de arcade, de game, nossa, esse pôster tá em todo lugar. Sempre tem um jogo de moto ou um jogo de, sei lá, de carro até, né, de realidade virtual com esse pôster. E olha só! Quem apareceu? Mágica! Bem-vindo! Obrigado. Seja bem-vindo, muito obrigado. Aqueles, né? Mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, Mas hoje a gente vai falar, né, Gui?
né, Hoje Léo? vamos comentar aqui esse filme icônico e eu vou confessar aqui, Léo, que Sim. eu vou precisar de algumas ajudas para entender esse filme também, para ter certeza que eu entendi direitinho. Então, se Tá. você que tá em casa e que tá assistindo o nosso podcast, você também ainda tem algumas dúvidas, se você acabou de ver o filme, por exemplo, quer entender mais, fique aqui com a gente, porque a gente vai destrinchar o filme de pouco a pouco. Sim. Então, por isso, vamos pro nosso primeiro quadro, não é, Gui? Que Amo. é o Começo, meio e fim. E eu não tenho certeza, porque como o Gui falou, teve algumas coisas também que eu fiquei meio avoado, meio perdido. Mas, assim como o filme do Godzilla, que é muito embasado na bomba atômica, as consequências da a bomba atômica no Japão, esse filme faz uma alusão a uma bomba atômica, creio eu. Que o começo eu acho bem tenso já. Sim. Isso é uma E bomba Estou. ele atômica mesmo ou é uma outra coisa? eu acredito que seja uma explosão do tipo, porque a história começa dizendo que em 1988 teve a Terceira Guerra Mundial. Sim. Que aí o mundo foi devastado e tal, e a história pula para 2019. 2019, começa dali, e, tipo, meio que estruturando pós-guerra. Então, acredito que pode ser uma alusão, sim, sem problemas, porque, né, essa representação do Japão devastado, e tanto que ela foi renomeada de Neo Tóquio. Então, Sim. E o que vocês acharam dessa Neo Tóquio, né? Porque é Tóquio, mas assim, mas uma não. versão bizarra. É, Sim. É. assim, eu tenho um comentário que tá preso há muito tempo, que E eu acho que. Eita. Então, polêmica, mas assim, é, acho que já chegamos realmente nesse tempo, né, até nos dias atuais, e eu acho que a humanidade falhou porque não criaram a moto do Caneda até hoje. Já está errado aí. sim, 2019 esse filme, o que eles imaginam ser, né? 2019, pô, não teve moto do Caneda, decepcionado. Assim. Sim. A humanidade falhou, eu só tenho isso a dizer. A moto do Começando. Caneta representava, né, um novo começo. Sim, E não, cadê a moto do moto do Caneda. Caneta Mas é Cadê a no icônica moto? nosso mundo mesmo, né? real? Cadê essa moto? Tanto Cadê que essa representação? só a cena já foi GIF reproduzida e usada por diversas animações, filmes, e até teve animação brasileira, né, que usou, né? Mentira! Sério? Qual? Irmão do Jorel. Não faço a Nossa. mínima ideia, Também mas não. Foi. Usaram a moto do Caneda? Não, não a moto do Caneta, mas a cena icônica dele deslizando com a moto. Ah, entendi, tipo, a usando como referência, né. referências, né? Sim, sim, tem Ah, um GIF caramba. de todas as animações que fez isso, tá? Teve É, Pokémon, acho que eu vi teve. isso. Se eu não me engano, até Ai, a roupa do Michael Jackson naquele clipe tem referência com esse filme. Eu ouvi falar isso, Do não sei se é aqui. cara, verdade. eu acho que não, porque o Thriller não é de 87 e o filme de 89? É verdade, então Mas foi tem os fake news. mangás, né? O mangá é mais De antigo. 83? Mas aí 82, mas aí o mangá mas também era preto e branco, né. as capas eram coloridas, mas assim, ainda não era uma época que o mangá era uma coisa assim, mundialmente, um ícone mundial. Então, tanto Uhum. que eu confesso que em relação à publicação, não sei como que era, tenho curiosidade de saber, porque os gêneros de mangás a publicação atual parece ser meio encadernado, meio que diferente dos padrões, que ele Uhum. foi publicado na Young Magazine. Eu acho que de 82 a 92, eu não tenho certeza agora de cabeça, mas mesmo assim ele foi um pouco diferenciado, né? Pelo menos as edições lançadas que eu vejo hoje em dia. Eu queria saber como que eram na época.
Então, era um diferencial até nesse sentido. O Akira foi um marco, assim, em tudo, até na mídia aqui do Japão também. Não, mas voltando na pergunta do Gui sobre Neo Tóquio, é uma cidade totalmente tecnológica, totalmente, assim, aparentemente estruturada, mas ao mesmo tempo muita pobreza, muita violência, uma cidade totalmente sem regras. Muita safadeza também, né? Sim, o valor à vida é zero, assim, as pessoas morrem, assassinam, ninguém Tá ali liga se no alguém morreu, chão. se não morreu. É, Sim. E, tipo assim, nossa, eu assisti esse filme e fiquei muito. Gostei bastante, foi esse mundo distópico. Porque a sim. maioria dos filmes que eu vejo, assim, americanos, sempre quando eles falam do fim do mundo, é sempre uma coisa, sei lá, 2012, vamos Hum, chamar os físicos, os químicos. Mas essa representação do fim de mundo, do filme de Akira, pra mim seria o que mais se aproximaria à realidade, porque no fim do mundo então, seria assim, com certeza. assim, eu acho que toda a temática cyberpunk, que é o que a obra se encaixa, ela representa muito. Tem o cyber, mas a parte do punk é justamente essa distopia. Então, essa é a visão perfeita, e é tanto que é uma obra também de grande marco desse gênero. E você Sim. pode ver, toda obra de cyberpunk ela é extremamente tecnológica, mas a questão social está totalmente escassa. Assim. As pessoas passando. É uma distopia total. Então, eu acho que é um contraste muito interessante. E tem uma coisa muito interessante e icônica no filme, na obra em si, que eu acho que na época ninguém imaginaria que isso aconteceria, que realmente teve umas Olimpíadas em 2020, teoricamente era para ter. Sim. E o filme traz isso, Gente, então isso é eu uma até coisa que pensei você que fica. era montagem que o filme fez depois, assim, ao longo dos tempos, Não, alguma coisa é assim. Uma real, Falei: edição, né? É. é "Gente, real, que é coisa". real. Só não teve a 2019, né, Terceira o ano da Guerra. pandemia também, ainda teve isso. Exatamente. E Pandemia que foi fala sobre doenças. As pessoas, tipo sim. assim, a saúde já é precária, tudo extremamente precário, assim, então. Não, e tem quase uma ditadura ali. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que eles imaginaram Tóquio de um jeito realmente que os outros países, por exemplo, nunca imaginaram. A gente, quando fala de Tóquio, dificilmente a gente vê uma Tóquio desorganizada, cheia de lixo. É sempre uma Tóquio assim, na pior das hipóteses, sempre bonita, sempre limpa. E essa Tóquio Hum, aqui, realmente, é uma Tóquio cheia de ladrão, cheia de pessoas apanhando. Ah, e outra coisa, assim, importantíssima desse filme, que acho que tornou a cultura Bolsozocos internacional, né? Vamos falar desses Bolsozocos aí? sim. Bolsozoco ou Furiô? Fica a questão. Então, No algumas caso, sinopses tá Furiô, não, no caso, assim, porque tem uma coisa, tipo, é, eu acredito, eu posso estar errado, mas basicamente todo Bolsozoco ele é um Furiô, mas nem todo Furiô é um Bolsozoco, porque ele não necessariamente vai estar em um time. E Bolsozoco é um mas time. explica para o povo aí o que que é É, esse, a hierarquia. Quem que tá E- acima? Quem que tá explica para o acima? povo, os brasileiros que assistem, que não entendem Então, japonês. Furiô no literal seria delinquente, né? Mas Marginal, O de certa marginalzinho, forma né? é. De certa forma, sim, Sim. é um jovem não delinquente, tem você nada chama de de bom, né. Furiô. Você chama de furiô. E essa aglomeração, tanto que eles chamam de time entre eles, é o Bolsozoco, que na tradução literal seria. é, assim, literal não, adaptando um pouco, seria grupo de vândalos, porque é um Bolso Aham. agressividade, Zoco seria. Não seria grupo, desculpa, me falhou a palavra Uma exata, gangue, mas né? Uma família ali, né? É uma uma gangue, gangue, é né. uma É. facção, acho que seria demais, mas se bem que Zoco também pode se encaixar em facção, dependendo. Sim. Olha, estamos Tozoco, entregando cultura nesse videocast, hein? Vocês queriam Detalhe. cultura? aqui é Aqui a cultura, gente Entrega. entrega informação é cultura. Mas então, Exatamente. informação. Você que tá querendo se tornar um Bolsonaro. isso A foi um classe. marco. Isso era um marco. Na década de 90 era o que mais tinha. Assim,
Eu, Sim. quando Verdade. criança, eu via direto Então, teve aquele. um spike, assim, na cultura, porque hoje em dia, tipo, é meio, você quase não vê essa cultura, mas envelheceu um pouco mal até, assim. Mas Desse, na década do comecinho dos anos 2000, principalmente, só dava novela de Bosozoco, de Furiô e tal. Era o cool do cool do cool ali, querer ser se uma teve Tem uma estrela, coisa muitos né. também de ótimos. identidade também, você encontrar o seu Sim, grupo, Sim. que não segue as normas, assim, que acha que as mas normas não são certas e tal. eu, eu já vi real, assim, quando eu morava aqui no Japão quando criança, lá em Guma, no interior, Sim, às Guma, vezes tinha, tipo, você só escutava a sirene da polícia e sim. depois as motos lá que faziam um barulhinho estranho, com a buzina tipo lambreta. Tarará, Sim. Não, eu fui tarará. numa escola que só tinha Furiô, Léo. Caraca, cara, É, eu fui no Matsuri que tava o Bolsonaro lá, eu só vi o pessoal lá tudo uniformizado. Eu falei, caraca, sim. pô, E maneiro, assim, era só que esses impactante, né? só que Mas esses os da vida personagens real são perigosos, só que os do filme não necessariamente são perigosos. Não necessariamente são é, criminosos, assim, eles são vândalos, mas só que assim, Mas se nessa New você Talk aí todo mundo é vândalo, gente. então, tipo assim, não, uma coisa mas é isso que que eu ia falar, desculpa, não, é isso que eu ia falar, diga, tipo, Léo. vândalo nesse mundo de Akira e tal, nesse toque distópica, não é um criminoso, porque é meio que toda a sociedade já é vandalizada. Sim. Então, tanto teve a cena que o Tetsuo estava quase matando um membro do grupo adversário, e o pessoal falou, para, cara, você vai matar ele e tal. Tipo, eles tinham uns limites, apesar dos Sim. pesares, tipo, eles tinham, eu acho que um código de conduta, coisa assim, pelo menos que deu a entender, sabe? No Sim. mínimo, assim. Então, pra mim eles Como é eram, que assim, adolescentes, né, então porque eles estavam indo pra uma escola profissionalizante, eles eu tinham acho. 15 anos, 15 anos, né? Ah, 15 anos, então. Ou seja, crianças, né? Nem Crianças, né, adolescentes. realmente. É, assim, eu já acho absurdo eles terem carteira dirigindo moto e tal, coisa que pô, não tem nem até hoje, mas enfim. É, os clowns, que era o grupo adversário, eles falavam que era de outra escola. Basicamente era isso, era uma Ah, briga de sim, dessa coisa de escola. rivalidade de escola também, né, que faz parte da cultura Sim, dos Furiosos faz e parte da tal. cultura dos furiosos, Furioso Sim, e tal. Bolsonaro e mas vocês tal. acham que nesse caso, esses Furiô aí, eles representavam no filme, o filme quis entregar uma mensagem que eles representavam a esperança do mundo, algo assim, ou não? Era só acaso do acaso. Eu acho que era a nova norma. Eles representavam, assim, a nova norma naquele mundo opressor que é Tóquio, nessa New Tóquio, né. Eles eram, acho que os não corretos, mas assim, a adolescência normal que não quer seguir as leis, só que como é um futuro Saudável. distópico então, saudável entre aspas, assim, são os militantes da época, né. É, Porque eles não cara, querem obedecer. era tipo, Sim, dane-se o sistema, literalmente, né? Exatamente, dane-se o até porque sistema. eles já eram jovens e o filme, ele, em 2 horas, ele entrega tantos conceitos, tantas simbologias, tanta coisa, que é até difícil você pescar uma a uma. Mas uma coisa que Sim. eles mostram é a escola que eles estão indo, que Uhum. é tudo sujo, tudo quebrado. Ainda assim, mesmo assim, eles têm aula, o professor fica lá tentando dar uma aula assim, bem meia E, boca, e nenhum aluno consegue prestar atenção. Até a e eles educação ali daquela New tinham. Talk eles conseguiram mostrar um pouco também. E assim, e a educação deles tinha um certo regime militar dentro, tanto que era o Uhum. professor lá dando soco neles, e os caras tinham que falar É Verdade. obrigado, verdade. obrigado Nossa, pela verdade. lição. Então, eu acho que tinha essa crítica também de toda a mensagem da opressão, então Aham. eu Eu acho que gostei, falando da escola, eu gostei das meninas, assim, dessa escola, porque as meninas, elas têm umas atitudes, assim, bem.
Anos 80. Anos... Então, a roupa ficou engraçada. A roupa ficou anos Anos 80, o 80. futuro ficou 2019, né? Ah, Mas elas são tipo, bem pra frentex. parando nesse ponto, então, que eu estava até pensando, eu não sei se era retrô ou se foi, assim, prever o futuro, mas o Kai, por exemplo, que anda com gravatinha. Você vê a Aham. galera hoje, galera dos anos 2000, todo mundo com camisa social e gravatinha num rolê normal, assim, sabe? Aí isso virou moda emo depois, mas Tipo, como se a moda dos anos 80 tivesse voltado pra É. 2019. Mas eu acho que ali é uma Errado não versão tava, né? futurista que eles tinham daquela época. Como naquela época, assim, é, que é um acabou, de certa forma, acontecendo, assim. Eles foram os Simpsons antes dos Simpsons. Sim. Fazendo a com brincadeira. certeza. Preveu, preveu. Não, a do Tóquio, para mim, eu acho que foi o ápice, assim. Porque aquilo, ninguém previa aquilo. Não, mas como é As que o Ah, das Jack, Olimpíadas, me desculpa. torne não, como é Oi. que esse filme, ele influenciou mesmo a cultura pop do mundo, do mundo. Sim, sim, do Porque, mundo. inclusive, gente, ao assistir esse filme, eu fiquei bobo com o gráfico, Sim, o desenho, as cores. É tudo muito perfeito em uma época que a animação não era lá essas coisas, assim, ainda sim, não era. Até hoje é uma animação muito bonita sim. para as Sim, animações de hoje. sim. Aliás, Então, uma coisa. não, desculpa. Não, não, fala. Então, uma coisa assim engraçada desse filme que eu achei também, eles misturam partes assim que parecem super cara de mangá, cara de anime, bem japonês mesmo. E vocês não acham que tem umas cenas que parecem cartoon? Que ficou uma mistura assim de cartoon, dependendo do personagem que aparecia, ficava parecendo um cartoon americano, por exemplo. Tem essa mistura assim do ocidental e do oriental. E eu não sei se isso foi proposital pra expandir o Acho filme que global e sim. tal. Não, não só por com esse intuito, mas, assim, a obra em si, ela é baseada no mangá, né. Que, aliás, Uhum. um dos grandes marcos também, uma coisa que você não se vê muito, o diretor do filme é o próprio criador da Ah, da série. caramba. Isso E ajuda assim, muito, né. tanto que, o mangá, a história é muito mais extensa, são 6 volumes, são acho que 120 capítulos no total. Então, e ele resumir isso num filme de 2 horas é um marco muito grande, porque é uma Uhum. história muito rica, tanto no filme quanto no próprio mangá, porque ele é uma adaptação do mangá. Sim, Então, assim, ele compactar de uma forma sem que prejudique o mangá, foi uma coisa genial, foi uma coisa, assim, revolucionária, porque você vê muita da adaptação que ela peca muito porque não adaptou corretamente, ou uhum. cortou muita coisa. E, assim, se você for falar por essa parte, realmente tem muito corte, tem muito personagem que não aparece, o próprio Akira, ele é um personagem que ele aparece no mangá, mas no filme ele, assim, aparece entre muitas aspas, Aham. mas, assim, no final, a conclusão, coisa assim, é quase a mesma coisa, mas ele amarrar uma coisa de que fica uma coisa, bem contada, mesmo cortando muita coisa, foi uma coisa muito, assim, a se admirar, porque muito filme falhou por conta disso e, tipo, é um filme que envelheceu extremamente bem, ele é um marco na cultura pop e, assim, como o Renato está falando, a animação é de uma qualidade muito alta, até para os dias de hoje, assim. Eu acho que a única coisa que não teria, assim, na época, mas eu acho que não fica atrás em nada, é porque ele não tem animação 3D, mas, assim, em questão do 2D, você vê Uhum. ele deixa muita animação de grandes produções no chinelo, assim, até os dias de hoje. Isso é absurdo, como Akira. E, aliás, Sim. até, nesse ponto, até queria dedicar esse capítulo para uma professora que eu e o Renato a gente admira muito, nossa querida professora Janete Oliveira, que ela fez uma palestra, que, aliás, eu estou até com a camisa
justamente dessa Olha, participação. Quem foi Staff usou, que a Akira estava, a gente usou essa Legal. camisa. Que foi justamente isso, na época celebrar os 30 anos da animação, e ela teve animadores, pessoal do cinema da UF, por exemplo, e eles falaram justamente isso, o quão impactante foi o Akira em toda a cultura pop assim, mundial, e era uma coisa que eram outros tempos. Você não Uhum. imaginava uma animação japonesa ter tanta força no mundo, sabe? Como eu falei, tipo, na década de 90, início da década de 90, você já via uma cópia em VHS, muita gente não sabe nem o que é VHS, mas enfim, em fita na locadora. Uhum. Tanto que foi assim que eu tive o meu primeiro contato com essa animação. Então, isso é uma coisa que, tipo, o mundo não estava preparado, posso dizer assim. Aham. Não, e o Você. mais engraçado, eu fico imaginando as pessoas assistindo esse filme com tanta de informação que o filme passa. Porque, assim, Sim, se eu assisti pela primeira vez hoje, eu já me choquei com a quantidade de informação, o quão denso o filme é. Fico imaginando na década de 90 um filme desses. Essas pessoas. E ainda ter popularidade, né? Porque é bem acho um complexo. sim, filme violento. O gráfico, a animação, ele ajuda muito a contar a história do filme, porque é um filme bem violento, assim, tem cenas que até chega a ser desconfortável assistir, porque é muito gráfico. Eu acho que até seria até sim. mais desconfortável se fosse um live action, por exemplo. E falando de live action, que eu soube, né, eu vi algumas curiosidades que Uhum. várias vezes tentaram fazer, tentaram trazer essa ideia de fazer um live action de Akira. Até hoje, desde que o filme foi lançado, nunca foi realizado com um diretor americano, acredito eu. O que vocês acham disso? Acho que um live action conseguiria expor toda essa Não, densidade, toda essa acho que toda a não. história que o filme traz. Eu só vou trazer um exemplo, e eu acho que é o suficiente, que é Cowboy Bebop, que Tem Ah, é, live de action. certa forma, também. Tem live action, assim, acabou de mais sair, que não seja foi? espacial. Tem alguns anos. Foi cancelado na primeira temporada. Eita. Assim, eu trouxe o Cowboy Bebop porque, o mais que ele seja espacial, ele tem uma pegada meio cyberpunk também. Não quanto Aham. aquele e tal, mas ele tem. E não funcionou, assim. Cancelaram na primeira Hum. temporada. E live action tem a versão, assim. Independente se seja produção japonesa ou americana, mas live action eu já fico tipo, não. Não. Quem é fã, geralmente, do filme Sim, animado, geralmente não quer, não né? quer. Eu acho que seria o Não. filme mais caro dessas histórias pra adaptar. Porque, nossa, os gráficos, assim, principalmente da É, parte do meio pro fim do filme, sim. aquilo já, sei lá, o Tem orçamento. Ô uma Gui, coisa. você que nos... Não, desculpa. Não, pode falar, fala. Eu ia falar que. E hoje em dia também uma coisa que é um. Acho que filmes de ação, assim, ainda mais esse gênero, ele. Eu não diria um problema, mas é que É verdade. ele. É Tá tudo meio. CGI. Tudo Tá CGI, tudo ruim. Tá tudo É ruim. verdade. é Resumindo, tudo tá tudo chroma ruim. key. Não, Tudo gente, mas chroma até a key. animação. Se eles tentassem refazer esse filme em 3D, eu acho que já estragaria o Ia filme. cagar. Porque uma das coisas É, bonitas desse filme é. anime. É 2D aquilo? O 2D. 2D, Sabe 2D. essa. A cena A. da nuvem, eu tava vendo assim, revendo. Eu não sei se é Sim. por conta da remasterização, mas de qualquer forma, é uma cena que você vê, tipo, cara, não acredito que isso foi feito há 80 anos atrás. 80 anos Sim. atrás. Quase há 40 anos atrás. Quase 40 anos, 30 anos, 35 anos atrás, sabe? Sim. Eles. E, tipo, a sensação mais próxima que eu tive, o que vendo o Akira, eu até lembrei, foi o último filme do Miyazaki, o Ah, o Garota e a do Garça. garoto. Aham. Ah, eu assisti. Porque, assim, em questão artística, ele meio que segue o mesmo padrão, que o Miyazaki ele usa as mesmas técnicas, só que de forma, obviamente, aprimoradas. Mas
Eu, até curiosidade, tipo, uma semana antes do lançamento do filme do Miyazaki, na TV japonesa passou a Princesa Mononoke e tal. Aí eu Que já vi, tá? comentamos aqui. Então, assim, as técnicas de animação são as mesmas usadas, desde de 96. E E muito assim, melhor que outros filmes de hoje. exatamente, entendeu? E, aliás, Uhum. voltando à questão da animação, uma coisa que você falou também, uma coisa que eu acho que ajuda muito no filme, um complemento que dá toda a sensação é a questão sonora. Tipo, da cena que Hum, o atropela, passa por cima do maluco e o braço, você escuta o barulho do osso, do braço. tac, trec. Aquela cena, para mim, foi, tipo, assim, a prova de o quão rica é a qualidade do sonora e até nos mínimos detalhes. Por exemplo, quando o Tetsuo vai para o espaço, destruir o satélite e não sai som nenhum. Aquilo eu Então, achei isso que eu ia sensacional. falar. O silêncio Aquilo eu do achei filme sensacional. é uma coisa sensacional mesmo, que dá medo uma parte, né? Ah, Quando aquela eles parte que estão. ele coisa e é tudo ilusão, por isso que não sai som, porque aquilo não está acontecendo. O uso exato do som, de, tipo, quando usar e quando não usar, porque É, expressar é uma coisa assim, que eu achei tipo surreal até mesmo para a época. sim. A gente podia falar do Tetsuo, então, né? Que é um personagem. E, assim, dá pra gente filosofar bastante em cima dele. É, Da... pra quem não assistiu o filme, né, rapidinho, o Tetsuo, ele sofre um acidente e tal, e ele é levado pra um laboratório. E o cientista ele tenta fazer um experimento com ele. Uma coisa que eu não tinha entendido, que eu só fui entender depois quando fui ver vídeos de análise e tal, é que aquele poder que ele começa a se desenvolver já estava nele, não é? Não é que eles tentaram introjetar alguma coisa no menino. Ele já tinha aquele poder dentro dele? Então, eu interpretei que ele começou a desenvolver depois do contato com o menino Uhum. nos experimentos, dali que meio que ativou não, surgiu não, os poderes dele dali. Só que ele já era crescido demais para poder desenvolver aqueles poderes. Foi o que eu entendi. Assim, revendo Ah, também essa. Pelo que eu entendi, esse poder todo mundo tem, é uma coisa inerente ao ser humano e tal, mas os cientistas conseguiram desenvolver uma técnica que conseguiam fazer experimento com essas crianças. Inclusive, o Tetsuo não era primeiro. O uhum. primeiro que eu entendi foi o Akira. Foi a primeira criança que As eles. primeiras, né, crianças daquela Acho que ele foi o geração. primeiro, não foi o Akira? O primeiro experimento ali dessa experiência aí. Mas você, Gui, você que não assistiu o filme, você imaginava que o filme ia para esse lado? Essas Não. crianças Primeiro eu mutantes? fiquei pensando, quem que é Akira? E esse é Akira que não aparece, o que que é Akira? Eu Gente, pode ser um achava... filme confuso quando você assiste. Porque é, porque Pode, é. é, mas depois que eu terminei, eu falei assim: é confuso, mas dá para Mas eu entendi. simplificar, dá para arrumar na sua mente É todos os fatos, verdade. a mensagem do final e tal. E a gente teve essas crianças medonhas, que é uma coisa simbólica também, que eu achei, porque criança, sei lá, é o símbolo do futuro da nação. Eles pegam essas crianças para justamente para fazer o experimento e elas ficam com essa aparência mórbida de velhos murchos. E como o Tetsuo teve contato com ele, eu acho que foi por isso que eles, né, pegaram, como o Léo falou. Mas, gente, o que que vocês acharam do Tetsuo? Porque ele era o jovem de coração puro, assim, entre Não, aspas. coração puro também tá Puro, exagerando, né? puro ódio, Não, né? Pura de todo maldade. Puro ódio. não, mas é porque ele teve contato com esse poder aí. Mas assim, de todo mundo ali, talvez ele seria o mais puro, ou não. Nossa, eu... Eu diria ingênuo. Ingênuo seria melhor a palavra. Ingênuo. Puro, acho que não tanto assim, mas. Nossa, eu acho o oposto. Eu acho que ele, de todo mundo, era o que mais tinha tendência a fazer o que ele A, fez. sociopa- a sociopatia. É...
Porque ele tinha. Só se eu achei bom. Mas assim, ele tinha um complexo de inferioridade ali por causa do Caneda. Kaneda, né? Do amigo dele. Então ele estava sempre na sombra ali do Kaneda e tal. O Kaneda que defendia ele, porque os dois sofreram bullying, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele tinha uma competiçãozinha sempre ali com o melhor amigo. Então, o Tetsuo, pra mim, é aquele cara assim, seguro e meio invejoso. Quando você dá todo esse poder de Deus, entre aspas, né? Que é a simbologia ali pra esse menino, aconteceu o que aconteceu. Então, pra mim, ele já era. Só que assim, aparentemente, ele era o mais inocente, realmente, assim, se a gente for ver só É, pela aparência. Porque a coisa que ele mais queria no mundo ali, no caso, seria a moto A moto. mais legal, sim. mais bonita, mais Pô, fodona do Kaneda. se for assim, eu também sou um grande invejoso, cara, porque até eu queria essa moto. Quem não Essa. quer? Quem não. É, Nossa, essa moto bonita mesmo, hein? é, Caramba. não, não só isso, é uma moto que dá ré. Que dá ré. Uma moto que não quebra, uma moto que passa por É, cima não, da água, não, assim, ela de quebra, enchente. sim. Tem uma parte que No ela quebra um final. É, pouquinho. verdade. Aliás, momento spoiler, curiosidade. é, no mangá, tipo, ela vai pra vala cedo, assim. Depois que o cara Sério? consegue um modelo parecido. Mas a original Caramba. mesmo. Não, como eu falei, o mangá ele compactou muito, assim. Tanto que tem personagens que você nem imagina que tem extrema importância no mangá. Que no anime, desculpa, no filme foi só, tipo, secundário, assim. Tem Uhum. muito Eu personagem. jurava que o Akira era o Kaneda, porque, sei lá, porque Sim. como eu nunca tinha assistido o filme, Akira pra mim era ele, e não era. Não era. E Não, quando o que eles eu. foram lá naquele lugar pra achar o lugar do Akira e não tinha mostrado realmente o que era, eu imaginava que ali seria uma bomba atômica. Porque eles Mas, falam que se Aham. abrissem aquilo, a cidade ia acabar, ia ser explodida, e etc, Hum. etc. Então, então deve ser bomba atômica. Ou talvez tenha sido uma alusão a isso também, né? e eles já falaram, tipo, o nome do lugar, né? Só falaram que era o estádio das Olimpíadas. Aí já fiquei Sim. com a pulga atrás da orelha, assim, falei, rapaz, o que seria isso em Tóquio? Então, mas essa alusão eu achei muito interessante também. Sim. E as Olimpíadas é uma coisa muito simbólica também, né, nesse filme, porque é o momento que o Japão ele vai se abrir pro mundo, vai receber pessoas. Eu fiquei assim, Era sobre. gente, como assim? Não, não, para Olha a simbolizar a paz, cidade. né? Para simbolizar a paz e tal. E foi engraçado, porque até assim, a discussão entre os políticos me lembrou um pouco da realidade Uhum. daqui, dos políticos japoneses e tal, sobre toda essa situação. Eu falei, caraca, isso só pode ser piada, porque parece muito que foi. Bate muito, né? Parece muito com a realidade, assim. Não, e pior, né? Eles celebrarem, tentarem ali fazer uma Olimpíadas num país, numa cidade que tá todo mundo morrendo, ataque terrorista e não sei o que, não sei o que. Em 2019 teve as Olimpíadas aqui e tava no. Foi 2019 ou 2020? 2020, né? 2021, 21. Era Tóquio Teve as 2020. Olimpíadas, mas estava meio que quase no pico ali da pandemia também, que muita gente não concordava que teria que ter umas Muito Olimpíadas. muitas manifestações também, né? Sim. A Comemorações. circunstância tava quase a mesma ali, se a gente for para pensar, né? Sim, isso é assim, é surreal para os dias de hoje, porque ninguém imaginaria isso 40 anos atrás, sabe? Quando foi Uhum. começar, quando o mangá começou a ser publicado. Eu acho que Sim. foi um acerto assim que até o criador deve ter se assustado hoje em dia, assim. É. E ele Ah, coloca até os fanáticos religiosos, fanáticos, né, que acreditavam assim, né, na volta do Messias, na volta do Akira. A falta da Kira. Isso É. não, isso é então, uma os coisa. experimentos, eles geram.
todo mundo sabia daqueles experimentos? Isso eu não entendi muito, não. Não, eu acho. Ela era secreto. Era Mas então como é secreto, que eles né? sabiam da existência do Akira? Não, porque eu acho que Então, eu acho. conforme do experimento foi acontecendo, aí ele explode. Então, eu vi vídeos de análise falando que essa explosão da Terceira Guerra Mundial foi o Akira. Foi o Akira que. Foi por causa dele que aconteceu aquilo. Aí tá aquela explosão ali, não é necessariamente uma bomba atômica, mas é a força do Akira. Tanto que no Então, final acontece de novo. exatamente. Não. E Sim. Não, é o próprio Akira que causa, assim, a explosão, junto com os três amigos, né? Que falaram, nós quatro. E pelo que eu entendi também, parece que com essa primeira explosão, muita gente acha que o país melhorou, sei lá, tá melhor por conta da primeira explosão. Por conta disso, eles acreditavam que esse Akira seria o Messias da sociedade Uhum. ali para eles. Ou seja, uma coisa horrível que mata pessoas, pessoas batendo palma pra uma coisa assim. Mas eu queria perguntar uma É a vida, né? coisa pra vocês, assim, sobre esse. O grande tema pra mim do filme é esse questionamento, assim, de você dar o poder pra pessoa errada. Ou o que acontece quando uma pessoa, um ser humano qualquer, tem um poder de Deus, por exemplo. Pra vocês, assim, né, assistindo o filme e tal, vocês ficam pensando, nossa, isso aconteceu porque foi na mão da pessoa errada, ou qualquer ser humano com esse poder de Deus iria para essa direção. O que vocês Então, acham? eu fiquei com uma dúvida, é que eu não sei se o Tetsuo surtou pelo poder demais ou o poder, tipo, causou esse desequilíbrio emocional e psicológico nele, sabe? Aham. Eu fiquei me questionando, assim, se foi só o poder que subiu na cabeça dele ou toda a coisa psicológica, porque querendo ou não, é um poder psíquico, né? Uhum. Então, essa parte psíquica que tomou a mente dele, então eu fiquei meio na dúvida entre esses dois lados. Acho que as duas Hum. coisas, não, porque ele era o caçula ali da gangue. Então, Sim, todo mundo tratava ele como o menininho, sabe, que não sabe andar de moto direito. não sabe Então, se acho que ele defender. não sabe se É. defender. Então, ele via aqueles meninos mais velhos que ele como se fossem os maiorais. E a partir do momento que ele conseguiu o poder para mostrar que agora ele é o maioral, de fato subiu a cabeça dele. Mas é um poder assim que a gente não sabe como É, assim, tipo, acontecer. não sabe se o poder que destruiu a cabeça dele ou se o poder subiu a cabeça dele, sim. Tanto que no Sim. início, quando ele sai do hospital e vai lá pro bar, que é meio que o esconderijo deles, ele parece mais assim surtado do que é, cheio de sede de poder, sabe? Uhum. Então, essa cena que me intrigou muito. Só que ele foi aprendendo a controlar e se desequilibrou, né? Então, teve a questão psicológica em si, sabe? Uhum. E também da circunstância, porque fazendo um paralelo com essas 3 crianças que também tinham esse poder, mas elas foram criadas juntas naquela laboratório lá. Elas Então foram elas tinham treinadas. treinadas, e elas tinham umas das outras, elas tinham companheiras, vamos dizer assim, cada uma Sim. Uhum. tinha em quem se apoiar psicologicamente. Já ele já estava um pouquinho mais velho do que essas crianças, estava numa situação muito pior. Então, fazendo um paralelo com eles, então dá E, para perceber que ele ficou desse jeito muito por conta da circunstância ali que ele estava vivendo no e momento. também Sim. as crianças falavam: você é grande demais. Assim, dá a entender que para esse poder, para ele poder se encaixar, eu acho que tinha que ser alguém mais jovem para É, porque desenvolver. quando é criança, quando é jovem, a pessoa já vai se acostumando, já vai treinando desde criancinha, né? E você pegar isso do Exatamente. nada. É. Então, por isso que eu realmente acredito desse lado da questão psicológica, e não só Uhum. por puro questão de ganância e sede ao poder, entendeu? Uhum. Então,
Essas crianças, Essa pra mim, eu não sabia se ela era criança idosa ou criança cimento. Parece que essas crianças foram é, feitas de então, concreto. é, é aquele velho meme do o jovem idoso. O É, jovem idoso, sim. exatamente. Mas assim, os meus personagens favoritos. E os dubladores de todas as línguas, eu assisti primeiro em japonês, aí começou a travar, eu tive que assistir dublado em inglês. Mas os dubladores são incríveis, assim. As crianças japonesas, não sei se foram crianças, né, que fizeram Acho eles, que mas acho que foram, hein, assim, parece muito, assim, parece timbre muito pelo bom. timbre da voz, parece muito criança. É. E tem aquela parte da a cena pra mim, uma das cenas mais legais desse filme é a cena que elas começam a se manifestar em forma de bichinho de pelúcia. Então, Aquilo a ali pra menina mim ali é foi um macabro. coelho, né. Aquilo ali foi Macabro aquilo, né. aquilo foi macabro demais. E falando nessa cena, eu acho, voltando um pouco, mas uma coisa que é icônica é a própria trilha sonora. A gente falou dos efeitos sonoros, mas a trilha sonora em si é uma coisa Muito que boa. marca Uhum. muito, que ela se encaixa, assim, tipo, Sim, pra muita gente vai falar: "Pô, isso é só barulho", mas exatamente, essa é a ideia. Ela tá ali pra meio que pra te constranger, assim, ela aham. pra passar aquela mensagem, eu acho que ela passa de forma, assim, genial e realmente quando começa as crianças só fica aquela voz: "Pá, pá, pá", e você fica tipo: "Caraca, o que que vai Sim. acontecer? Que vai", aí vem aquele urso gigante que começa a se desfazer, cara, eu só tenho Medonho. medonho seria uma palavra, mas eu falei: "É genial", assim, a trilha É. sonora também é uma coisa impecável. Assim, para que ela se propõe, eu acho que ela cumpre de forma, eh, não, maestrada eu acho que está errado, mas enfim, com uma certa maestria que Uhum. realmente é uma outra coisa que você não se vê mesmo para a época, assim. Trilha sonora é uma Sim, coisa, assim, muito à frente do seu tempo. sim. Muita gente fala que o Tetsuo era o vilão do filme, mas assim, muito antes dele, o vilão era o cientista, os cientistas, os políticos, a- Eu acho que mais os até chegar políticos, o cientista, tá assim, ao eles mandado. Diria para um mandado, eu acho que é alguém que também se fascinou muito mais com o poder que o próprio Tetsuo, porque ele, tipo, o sargento, né, ele falava: "O que que você está fazendo? Tipo, a gente não deve tocar nesse poder, você está maluco, você perdeu a Aham. cabeça". E ele lá, tipo, vendo os a como que é? O As medidor crian subindo e descendo. Não, o medidor, Ah, que era sim! Aquele negócio Nossa, esquisito assim. nossa, é, mas é muito eu gostei pra caramba dessa cena da onda ali. não, Uma coisa aquilo meio é um 3D que não é 3D, eu acho, aquilo foi, Não assim, é, menino? as eu ficava cores, Gente, e a assim. cena que o Aquilo eu gostaria Tetsuo de ver no entra live action. e a cena que o Tetsuo entra pelado numa máquina assim? Gente, aquilo ali é Sim. medonho então, também. de certa forma, tem um live action dessa cena. Um Clipe Ghost in the do Caramba. Shell? Kanye Não, o clipe do Kanye West. É, Ah, verdade! Aquele Nossa, antigo. aquele antigo que Esqueci o tem nome agora. participação do Daft Punk até, se eu não me engano. Eu Que é basicamente. lembro. Então, aquilo foi totalmente chupinhado daquele e tal, até hum, questão futurista, assim, foi totalmente tirado daí. caramba, quantas referências, né. Mas até as cenas da moto, com aquela luz atrás da moto, sabe, aquilo Sim, essa luz, assim, isso também a gente começou a ver isso em vários filmes sim, de ação, depois provavelmente depois desse filme, né. sim, sim, eu acredito que sim, a estética, visual, o efeito visual de Uhum, uma forma geral é uma coisa que impacta até hoje, assim. Tanto que até um mangá recente, por exemplo, tipo, que foi publicado na Jump, o Dr. Stone,
eles, tipo, fizeram a jaqueta igualzinha do Kaneda em referência, e até a moto era do Kaneda, assim, tipo, na Nova Idade da Pedra, tipo, é uma coisa Aham. que... E, tipo, isso é um mangá que começou no final dos anos 10, né? 2010, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que Uhum. foi 2015 que começou a ser publicado o Dr. Stone, e tem muita referência ao Akira, muito mesmo, até questão da explosão. Eu tava vendo coisa, eu falei, caraca, isso foi usado no Dr. Stone e tal, que é um mangá recente, e ele é claramente, assim, inspirado no Akira. Sim. Sim. E então, aí, se a gente for, né, mais pro final do filme e tal, assim, no terceiro ato do filme, o Tetsuo ali, ele começa a perder o controle dos seus poderes. E quem vai atrás do resgate dele? Quem vai ajudar lá? Ele. Ninguém menos do que o Kaneda-san, né? O amiguinho lá. Santos O Ka- Kiroya. Me Não, ele é chama o de mais assim, como que é? Me Me chama de cacoete de todos, né? chame, não, me chame de senhor, cara. Eu achei assim uma tradução maravilhosa. De Sim, certa forma, não deixa de ser, né? Não deixa de ser é. literal, mas Me chame de senhor. E o Kaneda vai atrás do amigo. O Kaneda é um amigo bom, né? Se a gente for pra pensar. ele é um amigo fiel, porque apesar dos pesares, ele, desde o início ele foi para salvar. Tanto que ele se infiltrou para resgatar o Tetsuo, né? Ele não abandonou o Tetsuo em momento algum. Então, Verdade. mesmo que teve essa rivalidade, eles estavam juntos desde o início, né? Uhum, É, até parece uma rivalidade meio de irmãos, assim, uma uhum. coisa meio que É, natural, já que eles moravam no mesmo orfanato, ainda tem essa história, né? sim, Então eles têm uma história de vida muito, muito longa, de parceria, de amizade e tal. Então, até o final, o Akira, até o final, o Kaneda não desistiu do Tetsuo. sim, É. E o Tetsuo, ele vai ali. A gente não sabe o que tá acontecendo com ele. O- o poder vai tomando, o poder. Akira, esse poder vai crescendo, 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 crescendo. Aquilo não cabe mais no corpo dele. Então tá E aquela nessa parte que cena. aparece, né, o Akira no fundo. Finalmente. Nessa Finalmente. hora, eu falei, gente, esse Akira, será que é o Kaneda? Porque é parecido, né? A cara. é o cabelinho também. O cabelinho, eu falei, gente, não, não era. Não era. Nossa, que daí, aí sim o filme ia ficar super complicado. Mas aqui, ó. Então, o Akira, ele existia e não existia ao mesmo tempo, né? Porque foi. Ele Na verdade, foi. Eu ouvi O que eles falar que fizeram no com. mangá, ele era um personagem recorrente, que tava sempre sim. aparecendo na mente do Tetsuo, não é? Não, então, ele não só aparece na mente, como ele tá vivo. Tanto que essa foi a adaptação, tipo, uma das adaptações. Tanto que o Ah, sargento fala: esse é o Akira, ele já está morto. Tipo, no filme ele já está morto. Uhum. Mas no mangá não, ele aparece. E aliás, falando em arco, eu estava até checando aqui os volumes. Cada volume ele é uma parte. Tanto que começa lá, parte um, Tetsuo. Aí parte 2 Akira. Parte 3 Ah, Akira 2. Cada volume ele é um arco, assim. focado em um personagem específico, que legal. É, sim. assim, exatamente. Tanto que em uma das outras partes é focado na Kei. Uhum. Tipo, parte 4 Kei. A Kay é a gente que foi, na verdade, atrás ajudar essas crianças. A Kay, ela era meio médium, não era? Ela Não, recebia as informações. ela era do grupo dos revolucionários, né, anti-governo, e ela, de certa forma, ela teve uma experiência parecida com o Tetsuo, que ela entrou em contato com as crianças. Só que nisso elas usaram o corpo da Kei para poder manifestar os poderes delas contra o Tetsuo. Sim. Mas ela mesma, ela Hum. não desenvolveu nenhum poder depois Eu disso. também Ela ouvi só... falar que no mangá o personagem dela é bem mais forte, aparece bem mais no filme. Pra Tudo, mim, tudo.
ficou Assim, ok, mas deu pra entender que ele tinha um crush com ela ali, ela também Uhum. com ele. É. Eu até gostei da relação dos dois. tem um personagem que eu falei que é extremamente secundário no filme, ele tem uma certa participação no mangá que eu acho que vocês imaginariam, que é eu Senador? acho que é Clown. Não, o Clown, o, o, o Ah, da outra palhaço da gangue? gangue rival, o líder da outra Olha, gangue. Ah, sim. Ele aparece até o final do mangá. nossa. Mas nesse filme aqui, ele só faz parte da outra gangue, né? Tipo, e ele é o Eu que Ele acho que dá. acaba. nem daria Até tempo também, É. gente. outro Nossa, personagem mas também. também. Nossa, eles. E outra coisa, outra informação que eu vi, o filme foi feito antes do mangá ser totalmente publicado, não é? Acho que O foi filme antes de ter finalizado. ter Porque, finalizado. Isso que é o mais incrível de tudo. Porque ele. sim. Então, eles compactaram a história de uma forma assim que realmente ele não. Assim, ele é diferente, porque ele é uma adaptação, ele não é 100% fiel, mas a forma de como ele foi adaptado, eu acho assim que foi genial. E um Sim. outro personagem que no mangá tem uma certa relevância é aquele médium que aparece, esse aqui do canto, justamente o do óculos aí que está com aquela coisa religiosa. Ah, O de amarelo, né? É, o do óculos escuro aqui que está Aham. perto. É um personagem que tem uma certa importância no mangá. Ah, Eu confesso que agora de cabeça eu não lembro totalmente, mas está até o final do mangá. sim. Então, assim, é muito interessante como ele conseguiu fazer isso e querendo ou não, o final do mangá e o final do anime, do filme, eles têm algumas coisas similares e foi isso, assim, incrível como fechar assim, Uhum. sabe? Meio que o que sem Sim. vocês comprometer. interpretaram desse final aí? Eu interpretei que, mais uma vez, aconteceu a explosão Akira, igual a da primeira vez, lá, 1800, não sei o que lá. E com essa explosão abriu uma nova era. Um New Tóquio, uma nova New Tóquio, sendo representada ali pelo Kaneda e pela menina lá. E no Sim, final, até ele fala, né? Ah, isso aqui começou de novo, alguma coisa assim. Um e é novo recomeço. uma das coisas que as crianças falam, que o poder, ele varia de como você usa o poder. E Uhum. no caso, elas usam justamente para salvar, assim, no caso, o Caneda e tal, mas elas usaram para poder salvar alguém. E no caso, tipo, no final, eles falaram, nós três juntos conseguimos, mas no final foram os quatro juntos. Uhum. Sim, Incluindo o próprio Akira, que no final ele se junta a eles. Tanto que o Caneda foi salvo e meio que o mundo não foi destruído. Desculpa, Sim. o mundo não foi destruído, né? Então foi, como a menininha falou, que depende de como você usa seus poderes. E eles decidiram usar para o bem. então tem uma mensagem positiva no filme, né? Apesar de tudo que Bem, acontece, toda a apesar desgraça. de tanta Não, mas desgraça, é. Mas esse final, realmente, assim, é fantástico. Eu fiquei. Eu tive que parar pra pensar um pouquinho. Pra mim, o Tetsuo vira o Big Bang e ele cria um novo universo. É um novo universo É, como se. dele. É, tem essa Tipo, multiverso, né? não metáfora, totalmente, né? mas uma coisa também, se você reparar, as crianças, por causa dos poderes, elas ficaram meio que envelhecidas. Mas o Tetsuo, quando o poder, tipo, ele, Dominou caraca, ele, né? dominou ele, ele virou um bebê gigante. Foi o oposto. Sim. Quando ele perdeu o controle do poder, ele virou um bebê, aquela coisa meio grotesca, só que tanto que. E ele estava pedindo por ajuda no final. Socorro, Depois de Caneda. ter matado a Kaori, coitada. A Kaora, essa É, não, personagem que mais sofreu, né? É... mas sofreu.
Vocês assistiram o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? Aquele filme de Nossa, muitos 68? anos atrás. Então, eu fiquei É, pensando se esse mangá, principalmente o fim, não tem um pouquinho de referência a 2001, porque tem um final muito parecido que o próprio protagonista, dando super um spoiler aqui de 2001, pra você que não assistiu, o é, filme. o final que é super, tipo, tem várias interpretações também, mas ele se torna um bebê também. Ele se torna um bebê e Ah, tem um verdade. novo começo de um novo universo. Então eu fico pensando, será que é uma referência, o Akira faz uma referência ao 2001 também? Porque artisticamente ficou assim um pouco parecido, ficou bonito assim, porque tem muito paralelo, né, com essa coisa do poder também. Mas enfim. E bom, já que a gente tá falando do que o filme se trata e tal, sobre o que cada um interpretou, a gente podia ir pro nosso próximo quadro, né? O próximo quadro, Léo, é o. Afinal, o que o filme quis dizer? O filme quer dizer tantas coisas. Eu ia Mas nesse falar, quadro a gente tenta achar um aspecto, Uma, assim, que mais é, te pegou, que, sei lá, mais ficou no seu desgraça. coração. Não, eu acho que seria filosofia, porque o filme ele traz tanta informação que te faz filosofar a todo momento. uhum, Assim, você se questiona, você fica na dúvida se é isso mesmo, se você entendeu o filme corretamente, você fica, caraca, será que eu estou entendendo errado? Certo? Eu sou muito burro, cara. Tipo, você fica assim. O filme mexe muito com você nesse sentido. sim, Assim, eu acho que isso é um lado positivo e também pode ser um lado negativo, porque, como eu falei, por ser uma adaptação, então muita coisa foi cortada uhum, da obra original. Então tem informação ali que ficou de lado. Tipo, eu confesso que eu não lembro tudo de cabeça, porque faz anos que eu li o mangá, então não lembro tudo também. Mas, enfim, é um filme que faz você pensar. Não tem como, ele não é tão simples assim. Ele não te dá, tipo, informação, tá aqui. Tá todas as uhum, informações que você precisa. Você, não, tipo, você tem que pegar e tal. Ele é um filme difícil em sim. Mas tudo, assim. pra você, assim, lá, tipo, o que que você. Tipo, toda vez que você assistiu esse filme, ou quando você viu pela primeira vez, o que que você captou, assim, que falou, nossa, isso aqui eu vou levar pra minha vida? Que eu captei em relação. Cara, nossa, pergunta difícil, hein? Mas. O que é Estamos existência? fodidos. Não, também, mas o que é existência? Que eles Nossa, falam. profundo, que é a existência. Profundo, Porque eles gostei. falam sobre isso, o Akira. Akira é qualquer coisa, a questão da comparação Aham. da ameba. Ah, agora somos pessoas, mas antes fomos macacos, mas antes disso fomos répteis, e antes disso fomos amebas. Uhum, A parte que aqui fala e tal. Então, sobre a energia sim. que emana. Então, eu acho que é uma coisa que o filme traz, o que é a existência. Tanto que, Caraca, não tava esperando por isso não, hein? tanto que o próprio Akira, você fica, o que é o Akira? Ah. Uhum. No filme, sabe? Então, é a mensagem que eu acho que eu carreguei, assim. Ah, já que você falou o que é existência, vou então no que é poder. O que é poder, o que é poder, assim, e principalmente como que você usa ele, hum, hum, mas o que é, fazer essa pergunta, assim, é muito interessante. Acho que o filme questiona bastante isso, Questiona tanto porque que no a universo questão do lá personagem. dos políticos, no final, o cara lá bota se era diploma ou dinheiro, ou se eram os dois, para tentar fugir, e no final das contas não era nada. Aquela cena também é muito engraçada, né? O Uhum. cara morrendo, ele queria levar É, certificado. pessoas É, estúpidas sendo estúpidas. Ah, que o cara querendo fazer tudo na base do dinheiro. hum, Porque o dinheiro para ele era o poder. sim. Acho que pra mim o filme fala muito sobre o fim do mundo, porque a gente vê New Tóquio, ok, que eles estavam prestes a
a, a fazer ali as Olimpíadas de 2019 e tal, 2020, a gente não vê o resto do mundo. Como o resto do mundo vê aquela cidade que parece que só existe aquilo. Então, para mim, aquilo ali é a simbologia de um fim do mundo. E um fim do mundo, para mim, seria aquilo ali. Caos na educação, caos no governo, caos em tudo, muitas políticos malucos, esses religiosos aí tentando achar um Messias Fanatismo. novo. Para mim, as pessoas morrendo, ninguém ligando quem morreu e quem não morreu. Antes do fim acabar, em vez de as pessoas acharem que o mundo ia acabar com terremoto, essas coisas assim, desastres naturais, o fim do mundo se aproxima mais com isso aí, com esse caos do ser humano interno e externo. Então, para mim, o filme fala muito sobre o fim do mundo. Disse tudo. Eles até comentam a questão da a visão do mundo, que agora o Japão para o mundo não é nada, e as Olimpíadas eram a chance de mostrar assim, a existência deles e mostrar a paz, assim, com esse evento mundial, trazer a paz e até mesmo a visibilidade deles para o mundo. A gente comentou isso, de certa forma, foi o que aconteceu aqui nas Olimpíadas também. Era o Japão no mundo pós-corona, para mostrar, né, que o mundo. Tá tentando mostrar um monte de escândalo atrás disso. Acho que foi a Olimpíada que teve mais escândalo, assim, da imprensa, principalmente. Cada semana saía um podre por trás do Comitê Olímpico e tal. Então, realmente. Então, teve também a questão de que uma semana antes o governo entrou em estado de emergência, que foi um total tiro no pé. Lembro. É verdade. Eu estava perto, então posso falar com clareza assim, sobre isso, mas foi assim, nesse termo, o cenário foi exatamente o mesmo. Era o Japão numa posição de tipo, representar o mundo e querendo mostrar a paz, assim. Isso eu achei também muito, tipo, assim, interessante e impactante, né? Porque mais uma vez, quem diria que isso ia ser uma ficção se tornaria realidade? Mas ficção científica geralmente é assim, uma hora vem. Pô, o ano exato, pô, tem coincidência até Mas isso demais. foi. Só uma pessoa para escrever Akira mesmo, né? Enfim, vamos pro nosso último quadro, então. Que esse aqui também vai ser um quadro difícil, em que, ó. Quem você seria no filme? Começar Fácil. respondendo, eu acho que eu vou repetir a resposta, mas num fim do mundo, nesse mundo caótico, eu daria uma de estiloso, pegava a melhor jaqueta, a melhor moto e seria o Kaneda. Sem dúvida. Ai, sem dúvida também. 3 canedas aqui. Quer dizer, só pelo outro fato. Carioca sendo carioca. Caneda é fanfarrão. Sim. Ó, Cara, eu sou carioca, Léo também é carioca, e só o Gui tá tá de um intruso. zaralho. Não, o Nossa, Rê. Isso que é legal, o Rê e o Léo estão em Tóquio, ou seja, tem que praticar Falta a caneta aí moto. todo dia. Exatamente. pô, Vai de Pior que eu tava bicicleta. pensando em comprar uma moto, você acredita? Não tô usando não, hein? Nossa, mas deve ser muito legal andar de Tóquio, andar de moto em de Tóquio, né? moto. Pô, eu tento comer bicicleta, mas tento. Sim, se eu continuar morando aqui, assim, carro eu não quero comprar, mas Carro não moto, compensa. Carro não compensa. acho que ele é até legal. Não, moto você pode aproveitar muito aqui, tipo, para viajar e tal. É É bem mais verdade. prático. Sim. Então Mas o bora virar espírito caneta, Caneda. sim. Tem aquelas patinetes elétricas agora, né? Pô, É, Talvez agora, como é que vai salvar o mundo com patinete? né? Mas, aliás, E aí, e aí, Diga, eu Léo. queria trazer mais uma informação. Essa
formação nerd extra, falando em Kaneda e tal. E até o bordão da frase que eu trouxe do Me Chama de Senhor, Kaneda e tal, Santsukeru Yakono de Kosukearo. Tipo, quem jogou provavelmente não viu, quem viu provavelmente não jogou, que é o The King of Fighters de 2002, que tem um personagem chamado K999, que assim, ele é cópia e cola do Tetsuo, propositalmente. E a curiosidade é que ele é dublado pelo mesmo dublador do Tetsuo no filme, que por acaso eu acho que a voz mais famosa dele, a gente precisa checar o nome dele aqui, a voz mais famosa dele é do Yusuke Urameshi, do Yu Yu Hakusho, quem diria, que é o... Cadê, desculpa, o Nozomu Sasaki, né? E tem um personagem, quer dizer, eu acho que uma das cópias do personagem principal, que é o Kyoko Sanagi, que é interpretado pelo dublador do Kaneda, que é o Iwata e tal. E eles botaram essa cena no jogo. Tipo, o personagem, esse KKK falando Kusanagi, que é o personagem, e o Kusanagi falando Santsukeru Yakono de Kosuke que foi proposital da equipe de desenvolvimento. Como uma referência ao Akira mesmo, né? Como uma total referência, porque esse personagem Nossa. é a cópia do Tetsuo. Então, tem até na internet o link e tal do vídeo, eu achei, assim, quando eu vi, eu achei hilário. Eu confesso que eu não joguei o jogo, eu joguei os jogos anteriores da franquia, mas eu acho que foi um marco até querer trazer para isso, porque assim, não é todo dia, né, que tem uma referência dessa. Sim. Sim, Akira, né? Olha, Várias referências. e a gente tá tão feliz que a gente trouxe você hoje aqui, Léo, porque você trouxe realmente curiosidades, assim, que pra gente descobrir, nossa, ia demorar Nossa, anos. Porque teve muita informação nesse filme, muita. Então, sim. Mas aqui, rapidinho, a gente tem o nosso selo, Léo. sim. Que a gente dá selo de obra-prima, excelente, um bom filme, mediano, ruim ou nem é um clássico. Pra você, Akira, merece qual selo? Obra-prima, hein? Eu acho que. Cara, eu fiquei... Não, mas assim, é porque mudou o mundo, literalmente, assim. É uma animação que ela continua viva até hoje. Ela continua sendo referência até hoje. E vendo, assim, mais uma vez, eu também fiquei chocado de quão atual é a animação, e não só a animação, mas os próprios temas que ela Aham, aborda são tão presentes que é assustador, assim. sim. É Então, verdade. assim, eu acho que foi, e eu não sei, eu acho que foi a primeira grande animação a chegar a tal ponto aqui do Japão, sabe? Ainda mais para a Sim. época, atingiu o mundo como foi. Tanto que ela teve uma venda milionária nas fitas e tal, na Uhum. Parece que década de ela que 90. abriu, né? Ela que realmente abriu o Japão pro mundo, a ilha. De certa forma, sim. Então é uma obra que é atemporal e eu acho que ela merece todos os prestígios, assim. Porque antes mesmo estavam que existia o Estúdio Ghibli, mas não era o Estúdio Ghibli que a gente conhece hoje em dia, Uhum. sabe? E não é de nenhum outro estúdio assim, renomeado próprio a ponto de ter o seu próprio nome para carregar, sabe? Não, mas é uma obra Sim. que ela se vendeu por si própria, assim. Então, Sim. realmente eu acho que não teria outra categoria, assim. Acho que excelente obra-prima, assim, seria Seu selo. os Pra mim, E selos. você? obra-prima também, não tem nem discussão. Gui. Eu vou também, então, ó.
Porque eu ia dar excelente, mas escutando as referências que você trouxe, Léo, Olha, Fica até o sem fã graça. influencia, né? O fã influencia. Nossa, assim, sendo justo, merece obra-prima. Então, Porque revolucionou, né? Eu confesso que é um filme, pra mim, foi um pouco longo, assim. Tem uma hora que esse filme não acabar, parece que não ia acabar nunca. no final ele fica assim, eu confesso que ele pode ser um pouco maçante no final. Assim, não dá para dizer Mas que é um filme, assim, eu não acho que existe obra perfeita, tudo tem seu positivo e negativo. Mas, assim, não é um ponto negativo que desmereça ou diminua a qualidade da obra em si só, sabe? Eu acho que ela foi muito mais impactante. Todo o lado positivo foi muito superior, assim, com posso certeza. dizer. sim. Então, gente, né, Gui, estamos muito felizes com a sua presença aqui no nosso Não, eu que canal. agradeço, E assim, olha, o convite. olha quantas obras que a gente está comentando aqui. Agora uma Sim. obra japonesa que abriu o Japão para o mundo. Abriu já. Espero que E o tenha mais gostado muito. surpreso Obrigado. passava na TV aberta no Brasil. Olha Gente, só. como isso É verdade, você falou na Band? na Band, 9 anos atrás. Nossa! Mas assim, tem um detalhe, eu não sei se foi redublagem. Eu não sei se é a mesma versão da a dublagem era a mesma da VHS. Ah, Aí já é demais para mim. provavelmente é Mas dublar, né, pra cortar os palavrões e tal, assim. Mas antes que a gente se esqueça, qual que é o seu Instagram, Léo? é Jack the Unicorn 21. Jack the Unicorn. Então vão seguir o Jack the Unicorn lá no Instagram. Aqui, Sim. meu alter ego, O que alter ego, firme e forte. exatamente. Obrigado, Jack the Unicorn, por Obrigado, Jack trazer Unicorn. Ah, eu que agradeço. um Mais monte uma de vez, muito obrigada informação. pelo convite. Assim, eu não esperava assim, Vai contribuir ter outro tanto. convite. Pô, Com certeza. já tô. Já Bom, tô. então até semana que vem. Até semana que E vem, Gui. deixem aqui, pessoal, os comentários. Se você teve uma curiosidade que a gente não conseguiu falar aqui, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber sobre esse filme. Sim. E até Se semana que vem. na semana que vem, eu queria dizer a todos para seguir esse canal maravilhoso, que aqui tem informação e aqui Tem cultura, tem tudo aí. tem cultura, exatamente. Tem até tiro, porrada e bomba. Que foi o caso Sim. Porra de bomba, Chegado com bom, certeza. exatamente, com certeza. Então, até a próxima, gente. Tchau. Tchau. do